Justino menciona indivíduos nos quais compulsões poderosas, como por exemplo pela bebida, foram quebradas. Muitos outros continuam, mudaram seu temperamento violento e tirânico, vencidos pela poderosa tolerância, paciência e honestidade constante que descobriram em seus vizinhos cristãos. Louvando a nova sociedade formada por esses seres renascidos, Justino considera como perversa a velha sociedade que, por exemplo, abandona bebês para morrer ou para serem cuidados por oportunistas que os criam como prostitutas e as vendem nos mercados de escravos, como se fossem rebanhos de cabras ou ovelhas. Como privilegiado estudante de filosofia, Justino poderia ter demonstrado indiferença moral. Em vez disso, fica indignado com os que abandonam as crianças e condena os relativistas morais que se orgulham de sofisticação filosófica. O pior mal é dizer que nem o bem e nem o mal são alguma coisa em si, mas apenas questões de opinião humana. A vida de Justino tomou então uma direção moral. Ele passa a contrastar a vida natural que levara como presa passiva de demônios, com a vida repleta de espíritos que experimentavam nesse instante. Aprendemos a encontrar Deus e acreditamos que é impossível que a pessoa má ou invejosa, o conspirador ou o justo escapem da observação de Deus. De todos recebem o castigo eterno ou salvação de acordo com o valor de suas obras. Na nova vida, via ampliando em muito o papel que lhe cabia no universo, a posição que assumisse e as opções que fizesse não só lhe decidiriam o destino eterno, mas o convocariam no presente como combatente ativo na luta universal entre o Espírito de Deus e Satanás. Ele, no entanto, compreende a ironia e o pavor de sua nova situação. Receber a iluminação divina arrebatou-o de tudo que lhe era familiar, alienou-o da família e dos amigos e erradicou-o de grande parte da cultura em que vivia. Mais assustador ainda, privou-o de toda a segurança. O exorcismo do batismo colocou-o em oposição aos deuses que adorara durante toda a vida e em potencial conflito letal com virtualmente todos os que conhecera, acima de tudo com as autoridades públicas. Pertencia agora a um grupo que a maioria romana e os magistrados do governo viam com suspeita e desprezo, apesar de todos os esforços dos evangelistas para lhes aliviar os receios. Os que fossem acusados em público de fiéis de Cristo poderiam ser presos e interrogados, não raro sob tortura. Confessar implicava condenação imediata à morte do acusado por decapitação. Se ele fosse ou tivesse a boa sorte de ser cidadão romano, ou se não por tortura prolongada e execução em espetáculo público como a condenação ad bestias, que seria ser despedaçado por animais selvagens na arena. Justino conheceu casos em que crentes ou seus escravos, inclusive mulheres e crianças, foram torturados até admitirem ter visto cristãos praticarem atrocidades, tais como comer carne humana e beber sangue de bebês recém-nascidos sacrificados em rituais. Apenas 30 anos antes, mesmo um funcionário poderoso como Plínio, governador da Bitínia, na Ásia Menor, tendo se convertido após torturar cristãos de que eles não eram culpados de atos criminosos, resolveu que mereciam a pena de morte, se não por outro motivo, pela pura obstinação que lhe haviam demonstrado. Mas por que a simples menção da palavra cristão despertava um ódio tão violento, um ódio tão irracional? Refletindo sobre esse assunto, Justino encontra pistas no que chama de as Memórias dos Apóstolos, que nós hoje conhecemos como Evangelhos. Nelas, lê que depois que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus no batismo, Satanás e seus aliados demoníacos reagiram, opondo-se a ele, perseguindo-o até a morte. De igual modo, compreendeu ele que nesses tempos, quando o Espírito descia sobre os batizados, as forças malignas que lutaram contra Jesus atacavam-lhe os seguidores.
Os evangelhos mostram-lhe que energias espirituais demoníacas e divinas poderiam conviver em seres humanos, muitas vezes sem que eles soubessem, e impeli-los para a destruição, ou para Deus. Justino compreendeu então a advertência paulina de que nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais.